Efésios capítulo 2, a partir do verso de número 3. Hoje nós vamos dividir aí no entendimento uma coisa que as pessoas misturam muito: salvação e galardão, fé e obras, graça e lei. Isso aí na cabeça de muito crente, irmão, de muita gente que conhece, que serve a Deus há algum tempo. É uma confusão, uma bagunça. E isso trava a vida de muita gente aqui, irmão. Porque você precisa entender o que é um favor de Deus na sua vida, o que é de graça, e o que é merecimento. O que é aquilo que você realmente tem a responsabilidade para receber de Deus, e aquilo que Deus te favorece através da graça. Para a gente começar a caminhar aí, eu preciso que você preste atenção em cada um desses textos. A partir do verso 3, presta bem atenção agora. A palavra de Deus diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Sim ou não? Amém? A palavra de Deus diz: como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Diga merecedor. A Bíblia está mostrando aqui uma coisa que você era merecedor antes de conhecer Deus. E merecedor do que, irmãos? Ira de Deus. O pecado, irmão, ele merece a ira de Deus. O pecado é contra a natureza divina. E do dia que nós pecamos, que nós nascemos com essa natureza, como a palavra de Deus diz, nós temos esse merecimento. É merecido a ira. Glória a Deus. Diga, eu era merecedor da ira de Deus, da inimizade com Deus. Se você não conhece uma pessoa, passa por alguém na rua aí, você não conhece ela, você pode não ser amigo dela, mas você também não é inimigo, certo? Mas um ser humano que nasceu de Deus, que é criatura de Deus, e não reconhece, não se prostra, não venera, não tem devoção pelo Criador, ele automaticamente é inimigo de Deus. Uma pessoa que você não conhece, você não é amigo. Mas se você não conhece a Deus pelo que a palavra de Deus nos mostra, uma pessoa que não conhece a Deus e não busca conhecê-lo, essa pessoa, ela automaticamente ela é merecedora por causa do pecado que habita. Então, verso 4, a palavra de Deus diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, amou quando? Antes de você conhecer Ele. Fala para a pessoa que está perto de você, fala assim: Deus te amou antes de você conhecê-lo. Mesmo você merecendo a ira, mesmo você andando por caminhos que entristecem a Deus, antes de você conhecer Deus, Deus enviou o seu Filho, que é rico em misericórdia, e pelo grande amor que nos amou, deu-nos, diga essa palavra, vida. Vida. Como eu sempre falo aqui, irmãos, a sua vida está esgotando. As nossas vidas aqui estão passando. E o salário do pecado é o quê? Todo mundo sabe disso. Quem aqui já pecou uma vez na vida, pelo menos? Pecou hoje, né? E ontem, anteriormente, e assim por diante. Então ninguém é indesculpável diante de Deus. Todos pecaram. Só que o salário, irmão, de quem faz isso, é a morte. Seu corpo está envelhecendo, e futuramente, talvez em breve, um pouquinho mais longe, você vai morrer por causa do pecado que está no corpo. O texto que nós lemos aqui agora está dizendo que, por causa desse amor e misericórdia de Deus, Deus nos deu vida. Olha o texto.
Só que é vida com Cristo. Está onde agora? Nas regiões celestiais, à destra de Deus. Você sabia que é errado você falar assim, Jesus está aqui, nesse momento? Então quem está aqui é o Espírito Santo de Deus. Ele falou, eu vou para o Pai e vos enviarei o Espírito Santo. A pessoa física, porque físico, Jesus ressuscitou em carne e osso. Comeu ou não comeu com os discípulos? A pessoa física de Cristo está nos céus de Deus. Quem está aqui conosco é o Espírito Santo, que nos conduzirá ao reino do seu Filho. Então, veja bem, o texto está deixando claro para nós que só existe vida com Cristo. E ele fala que quando ainda estávamos mortos em transgressões, o texto diz, pela graça vocês são... Você pode falar isso comigo? Pela graça, eu sou salvo. Graça significa o que, igreja? Fala para a pessoa que está do seu lado. Favor. Fala mesmo. Favor imerecido. Graça é um favor imerecido. E você consegue ser salvo por isso. Não é por merecimento. Não é por merecimento. Porque você merecia o quê? A ira de Deus. Então essa introdução aqui vai nortear você da seguinte maneira: ninguém precisa fazer nada para ser salvo. Uai, pastor, não aprendi assim não. Você não precisa fazer para ser salvo, você precisa crer. Crer é um requisito para a salvação, e a salvação é de graça. Então fala assim, salvação é de graça. Por quê? Porque você pecou, era merecedor da ira de Deus, e aí Deus deu a vida dele como oferta pelo teu pecado. Falei hoje de manhã no batismo. Quem aqui tem filho aqui? Filho. Ama muito ou não? Se teu filho adoecesse, sua filha adoecesse, tivesse assim à beira da morte, você trocaria de lugar se fosse possível? Você daria a sua vida pela dele ou não? Seja sincero, irmão. Quem faria isso pelo seu filho ou sua filha agora? Levanta a mão e fala assim, eu trocaria de lugar. Você faria a mesma coisa por uma pessoa que você nunca viu na vida, desconhecido, que você achasse no leito, e visse ali padecendo e falasse assim, Deus, troca de lugar. Deixa eu no lugar dessa pessoa aí. Quem faria isso? Levanta a mão. Você não é crente não. Ninguém faria, irmão. Porque amar um filho, né? E eu acredito que Deus fez dessa forma as coisas para a gente entender o amor dele. A vida que você tem hoje, irmão, ela custou muito caro. Ela custou muito caro. Porque não foi um estranho que morreu pelos seus pecados. Você estava condenado, merecedor da ira de Deus. E o próprio Deus encarnou, veio em carne. Nasceu. Um Deus que não precisava de nada disso. Jesus não precisava nascer, mas estava na eternidade. Ele desceu, ele encarnou, ele suou, ele transpirou, ele sofreu aqui, angústia, tudo aquilo que você sente, as suas dificuldades. Jesus, o próprio Deus, fez isso e morreu no teu lugar. Ele trocou com você, ele arrancou a sua injustiça e vestiu ele de injustiça. Ele pegou o pecado seu e vestiu nele o pecado, e pegou a justiça dele que nunca tinha pecado e deu para você. Ele pegou a condição de ser reconhecido como filho e colocou e vestiu em você. E vestiu de graça, irmão. Por que que os homens chegarão diante do juízo de Deus indesculpáveis? Porque a salvação é de graça. Como que eu vou anular, irmão? Como que eu vou negar? Como que eu vou rejeitar tamanha salvação? Jesus morreu
trocou o próprio Deus, pagou um preço alto, irmão. Não foi um desconhecido. Deus morreu por você. Ele trocou de lugar, ele morreu na cruz. Diga, graça. Pela graça sois salvos. Você entrou aqui talvez a primeira vez na igreja evangélica? Quer dizer para você, se você quiser, você pode ser salvo hoje, agora, de graça. Sem obra nenhuma. Não, para salvação não. Cristo morreu. Amém? Para alguns aqui, talvez, pastor, nossa, eu estou tão cansado de saber essas coisas. Entenda isso aqui. Agora você vai pegar a segunda parte do texto. Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Conheço pouquíssimas pessoas que entenderam esse versículo aqui. O texto está dizendo que, irmãos, quem ressuscitou? Diga, Deus ressuscitou Cristo. Não, não é isso que está escrito. Deus nos ressuscitou com Cristo. Você está ressuscitado agora? Não, pastor, eu nasci, não morri ainda. Mas a palavra de Deus diz no tempo presente, que assim como Jesus ressuscitou, Deus te ressuscitou com Cristo. O dia que Cristo venceu, antes de você nascer, crendo você nesse tempo, você ressuscitou com Cristo. E agora, nesse momento, o teu espírito, a garantia de salvação, você já está sentado nas regiões celestiais. O que eu quero dizer, irmão, é que não tem esse negócio de, se você creu no Senhor Jesus e entregou a sua vida para Ele, não tem esse negócio de que hoje você está aqui, amanhã você está no mundo, hoje você é filho de Deus, amanhã você é filho do diabo. Filho é filho. Filho é filho. Você creu no Evangelho, você foi salvo pela graça, você já acessou o céu, e nesse momento você está sentado espiritualmente, no tempo de Deus, no Kairós de Deus, junto com o Senhor nas regiões celestiais. O que é isso, pastor? Vou explicar para alguns aqui. No tempo Cronos, tempo relógio, tempo calendário, você está sentado aqui. Mas Deus está fora do tempo, e a eternidade é fora do tempo. E fora desse tempo, ou seja, no tempo de Deus, que não é tempo, você está assentado na eternidade já com o Senhor. Em outras palavras, quem está salvo no tempo de Deus já está salvo. Loucura, né? Quem pegou aqui, dá um glória a Deus. Agora você vai pegar uma coisa mais forte do texto. É um ensino isso aqui, irmão. E ele fala que isso aconteceu para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Quando ele se refere a essas eras que hão de ir, ele está se referindo à eternidade, irmão. A um novo céu, uma nova terra. A um novo corpo de glória que o cristão receberá e viverá nesse novo céu e nova terra eternamente com o Senhor. Amém ou não amém? E ele diz o seguinte, verso de número 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. De novo, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça. Graça é favor de Deus. Pastor, mas eu criei. Uai, então esse versículo aqui está esquisito, porque ele fala assim, ó, por meio da fé. Então, pastor, eu criei, não foi de graça. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Deus te ama tanto, irmão, que você, na sua condição de pecador, você não teria capacidade de crer em Deus. Com a sua natureza de pecado, com o seu coração endurecido, com a sua natureza inclinada a fazer o que não presta, você não olharia para os céus e dizia glória ao Deus Criador de todas as coisas. Está mais perto de você fazer uma imagem de escultura, você fazer um pedaço de pau e adorar aquele pedaço de pau e falar que é Deus. Está mais perto de você adorar a si mesmo, olhar no espelho e falar, eu sou Deus da minha própria vida, eu sou dono de mim mesmo. Mas ninguém, irmão,
com a natureza de pecado, sem o favor de Deus e a graça de Deus, olharia e falava assim: Deus existe, Deus é Senhor, Ele que criou todas essas coisas. O texto está dizendo, irmão, que pela graça vocês são salvos por meio da fé. Então a graça é um favor que você não merece, e ela te entrega a salvação por intermédio da sua fé, e isso não vem de você. Então diga: obrigado, Deus, porque o Senhor me deu fé. Até a fé que você tem em Deus não foi de você mesmo. O que significa que você não está sentado aqui nesse banco essa noite porque você quis vir. Significa que tem um Deus maior cuidando da sua vida, que você nem percebe muitas vezes. Tem um Deus todo poderoso que está quebrantando, Ele está fazendo o processo inteiro na sua vida sem você perceber, para você chegar num lugar e no centro da vontade dEle. Verso 10, verso 9, melhor. Não por obras, para que ninguém se... Todas as religiões do mundo, irmãos, escute isso. Todas as religiões do mundo pregam que a salvação é alcançada por obras de justiça. Para você ser uma boa pessoa, você fazer aquilo que moralmente a humanidade aprova. Todas as religiões. Só existe um Deus e um Senhor que diz assim, ó, eu vou te dar de graça isso aqui. Só teve um que morreu e ressuscitou, irmão. Todos os outros representantes de religiões pagãs estão enterrados, mas o nosso Jesus Cristo, Ele está vivo. Teu Deus não está morto, Ele não é um Deus histórico. Jesus não é histórico, irmão. Jesus é real. Vamos continuar o texto comigo? Verso 10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo. Você é uma nova criatura. Você era uma criatura diferente, pecadora, merecedor da ira. Mas em Cristo somos criação de Deus, realizadas nele, para fazermos boas obras. O que eu quero dizer é o seguinte: você não alcança a salvação pelas obras, mas você foi criado em Deus, restaurado em Cristo, regenerado em Cristo para fazer boas obras. Você pegou o entendimento ou não? Então fala para a pessoa que está do seu lado: você não vai ser salvo por obras, mas você foi salvo para as obras. Pegou ou não pegou? Amém ou não amém? Deus te criou para fazer coisas. Deus te gerou para ser um representante de Cristo e fazer aquilo que o Senhor fez. E a palavra de Deus diz, irmão, que as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Eu vou continuar lendo os textos aqui, explicando para os irmãos. Verso 11. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, que ele está dizendo que você já nasceu com essa natureza de pecado, e chamados incircuncisão pelos que se chamam de circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança. E o quê? Qualquer pessoa, irmão, longe de Jesus Cristo é uma pessoa sem Deus no mundo. Não tem. A palavra de Deus diz que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu estou dizendo, irmão, que não existe nenhum outro caminho que se pode chegar a Deus, falar com Deus e ser ouvido. As orações de um pagão, de uma pessoa que está longe de Jesus Cristo, ela é a mesma oração semelhante àqueles profetas de Baal. Eles gritavam, se cortavam, se sacrificavam perante o Deus deles, mas Deus não ouvia. O profeta Elias levantou a voz e falou: Senhor, Deus, o céu parou para ouvir ele, irmão. Você tem noção de que o céu, quando você ora, para ouvir a sua oração? Você tem noção de que o céu inteiro, irmão, os anjos de Deus, os demônios estremecem quando você coloca o teu joelho, fecha o olho, o diabo fica endemoniado.
ele não suporta a ideia de que você tem acesso a Deus e Deus te ouve porque Jesus morreu por você e ele não tem perdão. Amém ou não amém? Continua comigo que você vai entender. Verso 13. Fala para a pessoa que está do seu lado, você estava sem Deus no mundo, sem esperança, sem Jesus, sem Deus, criatura, condenado, vai prestar conta diante de Deus e não tem quem o proteja da ira divina que virá, irmão. Jesus é o teu escudo, a tua fortaleza, socorro bem presente. Esse é o nosso Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Você estava longe, Cristo foi esmagado e agora você está perto de Deus. Perceba que todos os textos aí explicam o que eu estou falando aqui, irmão. Estou explicando para vocês o que está escrito. Verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Não é aquela paz que, hoje eu estou tão em paz, não estou preocupado com nada. Não, irmão. Ele é a nossa paz. Ele é a nossas pazes com o Criador. Ele reconciliou você com Deus. Você estava em inimizade com o Criador e Cristo veio e fez as pazes. É por isso que você fala paz do Senhor, meu irmão. Você está dizendo assim, agora você creu no Senhor Jesus Cristo, você agora pode ser amigo de Deus novamente, porque você era inimigo. E ele continua. O qual de ambos fez um e destruiu a barreira. O que ele está falando? Que ambos. Ele está dizendo que nós em Cristo somos filhos. E ele destruiu a barreira, o muro de, fala comigo, inimizade. Você está vendo o tamanho do muro que tinha entre você e Deus? Cristo destruiu. E a Bíblia diz no verso 15, anulando em seu corpo a lei. Anulando onde a lei? Você está dormindo, olha aqui para mim. Anulou onde a lei? De quem? Então não é pela lei também que você é salvo. Não é por obediência aos mandamentos da lei que você é salvo. Por quê? Porque em Cristo ele anulou, está escrito o quê? O que está escrito aí? Anulou no corpo de Cristo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Não tem como você falar assim, Deus, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, por isso que o Senhor tem que me receber. Por isso que eu sou aceito diante de Deus. Você pega uma senhorinha, sabe aquela senhorinha boa, que nunca traiu o marido, que sempre trabalhou, que sempre foi uma pessoa moralmente diante da sociedade, nunca fez nenhum pecadão. E ela bate no peito e fala assim, não, Deus está no meu coração, mas eu não acredito em Jesus Cristo. Não existe ninguém moralmente que chega diante de Deus com essa justiça dizendo, olha, eu nunca fiz isso. Jesus chegou pregando um outro evangelho aqui, quando ele esteve aqui, e falou o seguinte, se você só pensar, você já adulterou. Se você pensou em matar, você matou. Essa lei, irmão, que te condenava, ela foi anulada no corpo de Cristo, porque ele foi esmagado na cruz. E o objetivo dele, olha só, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo. Nós estamos reconciliados com Deus pelo corpo de Jesus Cristo. Consegue pegar isso aí ou não? Por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Continua comigo aí. Ele veio e anunciou a paz. Quando Jesus ressuscitou, ele pediu para fazer o que, irmãos? Ide por todo mundo e pregai o. Fala para a pessoa que está do seu lado, o ide é boa obra, é a sua missão, depois de salvo. Anunciar o que? O evangelho. Sabe o que significa evangelho? Boa nova, boa notícia. Qual que era a notícia ruim? O que era o Velho Testamento? Olha aqui, irmão. Isso aqui é aulinha de escola bíblica. Velho Testamento
O que tinha lá? Uma lei para você obedecer e ter acesso a Deus. Você não deu conta. E ele deu uma nova notícia agora, um novo testamento, uma nova herança, dizendo o seguinte: olha, se você crê em mim, eu estou dizendo para você que agora você tem paz com Deus. Você pode voltar agora para o Criador. Aleluia! O que está escrito aí? Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto. Ele está falando assim, ele anunciou tanto ao povo de Israel, quanto anunciou também aos gentios, aos pagãos. Veja bem. E ele diz o seguinte: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Quem tem o Espírito Santo, diga glória a Deus. Verso 19: portanto, vocês já não são estrangeiro. Vocês não é esquisito, irmão. Não, vocês não é uma pessoa desconhecida. Ele está dizendo que vocês não são estrangeiro nem forasteiro. Um forasteiro, um estrangeiro que chegava, alguém olhava e falava: quem que é essa pessoa, meu Deus? Quem que é esse cara esquisito aqui? Agora você é reconhecido no céu por Deus. Antes Deus te olhava e via o pecado, agora Ele vê Jesus. Tem gente que se acha, irmão. Ele acha que Deus está olhando para você e está vendo o André, está vendo o João. Não, se você está sendo visto por Deus, antes dele ver você, tem um filtro ali. Igualzinho aquele filtrinho do Instagram lá, né? Só que aquele filtro é o sangue do Cordeiro. Deus te vê por trás do sangue. Deus está te vendo, irmão, com a figura, com a identidade de Cristo, porque senão você não era aceito, as suas orações não eram aceitas, a bênção de Deus não estava sobre a sua vida para a eternidade e a salvação. Finalizando aqui os versículos: mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Agora você é mais do que só uma criatura, você é família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como uma pedra angular, no qual todo o edifício, ou seja, a igreja, é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo do Senhor. Verso 22 finalizado: nele vocês estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Coloca o slide aqui. Primeiro slide. Irmãos, quem entendeu esse texto, aplaude o Senhor pela palavra aí. Presta bem atenção nisso aqui. Identidade, fala identidade, capacidade, merecimento. Onde é que está a graça aí? Merecimento? Identidade, não é? Sim ou não? Substitui essa palavra identidade aí por ser. Diga assim: Deus quer que eu seja. Esse ser Deus te deu pela graça, não foi pela lei. Amém ou não amém? E Ele te capacitou. Capacitou ou não capacitou? Por quê? Você hoje tem os dons do Espírito. Você hoje tem a bênção de Deus, a prosperidade. Tudo foi conquistado na cruz do Calvário. A riqueza desse mundo, irmão, o ímpio tem ela. Mas até o ímpio, Deus é o dono do ouro e da prata. O ímpio passará junto com as riquezas desse mundo, mas a prosperidade que Deus oferece para um filho, a saúde que Deus oferece para um filho dele, todas as coisas é para cumprir o propósito de Deus. Pastor, mas crente adoece? Adoece ou não adoece? Diga assim: adoeço, posso até adoecer, mas é para a glória e o aperfeiçoamento de Deus na minha vida. O ímpio adoece muitas vezes é para a morte, para tratar o orgulho, consequência de pecado. Até a doença do justo, irmão, é para a glória de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então entenda que ser foi conquistado para você pela graça. Você não precisa de tentar ser uma coisa diante de Deus para ser aceito, porque Ele conquistou o ser, a sua identidade em Cristo. Então diga assim: sou salvo pela graça, por meio da fé e não por merecimento. Pegou?
E Deus te capacitou com os dons e com... Vou dar um exemplo aqui. Jesus Cristo conquistou a salvação pela graça na cruz e te deu um combo de presente. É igual quando você compra aquele sanduíche, né, e vê uma batata e um refrigerante junto assim no combo. O que Jesus fez? Ele não só salvou você, como conquistou todas as bênçãos na cruz do Calvário e falou assim, ó, te capacito. Te dou as ferramentas para você salvar a sua família, para você exercer o poder de Deus, para você prosperar na terra, para você curar pessoas. É esse que é o combo da cruz do Calvário. Está fácil de entender isso aqui? Merecimento. Troca o slide, coloca lá para mim o último slide, que é o semelhante. Não, o outro. O outro. Ser, capacidade é o quê? Não, capacidade lá, é identidade, capacidade e merecimento. Ser é o quê? Identidade. Quem tem identidade em Deus aí, diga glória a Deus. Capacidade é poder. Deus te deu poder, irmão. Quem tem poder e dá glória a Deus? É o combo da cruz, sim ou não? Essa capacidade, você pode diminuir ela ou aumentar. Poder você aumenta ou diminui. Como assim, pastor? Sim. A palavra de Deus diz que Deus te deu os dons, mas você deve aperfeiçoá-los. Você quer o dom de cura? Aperfeiçoe o dom de cura. Você quer o dom? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então essa fatia do meio, o poder de Deus, ele está aqui, para você. Todo mundo aqui pode curar pessoas, todo mundo aqui pode prosperar, todo mundo aqui, os dons de Deus, mas você precisa aperfeiçoar, buscar crescer nesses dons e no poder de Deus. Ser é de graça, amém? Agora capacidade e poder você tem que buscar. Pegou ou não pegou? Pegou ou não pegou? E ter. O que era lá no início lá? Merecimento. Tem coisa que precisa merecer. Merecer. Você sabe o que é o problema? Inverte a pirâmide. A outra, a primeira. Todo mundo, irmão. Pode colocar a primeira pirâmide lá. Primeira, Alex. Todo mundo, irmão. Começa errado. Olha aqui, essa aqui é o caminho certo. Em tudo na sua vida. Porque antes de você merecer qualquer coisa, você precisa ter identidade. O que eu estou ensinando para a igreja aqui essa noite, você pode aplicar em qualquer lugar. Você pode aplicar na sua empresa, você pode aplicar dentro da sua casa, você pode aplicar na sua vida espiritual, você vai aplicar isso aqui em qualquer lugar. Quando você inverte essa pirâmide, toda a sua vida sai do compasso de Deus. Quando você inverte isso aqui. Se você tem identidade, irmão, Deus te capacita, você busca capacidade e você torna merecedor de um galardão. Vamos pegar aqui, vamos pegar espiritual não, vamos pegar aqui empresarial. Ser empresário. Você sabe o que é o problema? Vida financeira. Vou pegar aqui. Todo mundo, irmão, inverte a pirâmide, quer merecer, sente merecedor daquilo, não tem identidade muitas vezes e não busca capacidade. Aí você sabe o que você faz? Você vai no Instagram e vê alguém bem sucedido que tem a mesma empresa que você. Você se sente merecedor de estar naquele lugar. Você tem essa vontade de merecer, você quer possuir aquilo, mas você não tem identidade e você não tem capacidade para estar lá muitas vezes. Pegou ou não pegou? Sim ou não? Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Deus, irmão, nós não estamos falando de salvação aqui, nós estamos falando de obra agora, falando de conquistas, estamos falando de galardão. Você não vai chegar num lugar, irmão, de merecimento se você não tiver identidade. Nós estamos falando hoje para uma igreja que não sabe quem é, não sabe quem é em Deus, não sabe quem é no seu alto potencial na sociedade, dentro de casa. O marido, ele quer merecer. Não, eu mereço uma boa esposa, eu mereço bons filhos, eu mereço. A pirâmide está invertida. Primeiro você tem que ter identidade de pai, identidade de esposo, identidade de filho. Está entendendo o que eu estou dizendo? E aí, essa fatia do meio de capacidade, de poder, de crescimento, você vai se aperfeiçoando
como pai. Você vai se aperfeiçoando como esposo, como esposa. Você vai se aperfeiçoando como empresário. Você vai se aperfeiçoando como homem de Deus. E Deus, que é justo, dá o que te é merecido. Pegou ou não pegou? Sabe por que a vida de muita gente aqui essa noite está tudo... Está uma confusão? Porque você se acha demais. Fala para a pessoa que está do seu lado, você se acha demais. Você quer o que você não merece. Você quer colher o que você não plantou. Por que o diabo quer que você acredite que você precisa merecer a salvação? Para você ficar intertido. Olha aqui. Ó, como é que é? Que antes era aqui, né? O diabo quer que você fique intertido em merecer a salvação. Aí você está aí preocupado com o seu pecado. Sou pecador demais. Aí é mesmo, irmão. Só que o seu pecado foi perdoado na cruz do Calvário. Ninguém vai chegar diante de Deus naquele dia e Deus vai falar assim: mostre os teus pecados. Deus não vai virar para você e vai perguntar de pecado. Por que não vai perguntar de pecado? Porque Cristo morreu por eles, pagou eles na cruz do Calvário. Entenda o que eu estou pregando aqui, irmão. Não estou dizendo que você vai começar a pecar. Vai ler Romanos, ele está falando assim: então pecaremos, né? Vai ler Romanos depois, ele está dizendo o seguinte, que a partir do dia que o seu problema foi resolvido, só para você não distrair aqui, vira de novo. Toda vez que vocês distraírem, eu vou fazer isso. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, o seu maior problema que você tinha, era a sua inimizade com Deus, por causa do teu pecado. Mas eu tenho uma boa notícia, vou pregar para você agora, é o ID do Evangelho. Diga assim: Jesus resolveu o seu problema do pecado. Ele resolveu. Ele pagou todos os seus pecados. Glória a Deus, irmão. Seu problema agora não é esse. O diabo quer que você acredite que o seu problema é o pecado. Pastor, mas eu ainda peco. E aí o que o diabo faz? Te acusa. Ele fala: você não merece Deus. Está entendendo ou não? Você não merece levantar sua mão e adorar a Deus. Aí você baixa a cabeça e fala: eu não sou digno nem de levantar a mão para o céu. Não, e não é mesmo. Porque foi pela graça que vocês foram salvos. E é por isso que você tem acesso a Deus, irmão. Levanta suas mãos na adoração e entra com confiança no Santo dos Santos, como está escrito lá em Hebreus. Sabe, você tem hoje acesso a Deus. Ah, mas eu pequei, meu irmão, se arrependa do seu pecado. Porque a santificação, ser santo não é para ser salvo, irmão. Ser santo é para honrar a Deus. Para ser salvo basta crer no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Santificação é honrar a Deus. Ninguém vai ser salvo porque foi santo. Ninguém. Ah, pastor, o que é isso? Está na Bíblia, irmão. Sede santo porque eu sou santo. Ele está falando: me honrem, dê exemplo. Mas pastor, está escrito que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É escatológico, não é. O texto lá está claro. Está falando sobre comunhão com pessoas, está falando da igreja no meio do mundo. Ele está falando o seguinte: olha, sede santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém vai conhecer Deus. Se eu não sou santo aqui na terra, se eu não procuro andar em santificação, ninguém verá o Senhor em mim. Ninguém verá o Senhor em você. Ninguém vai conhecer o Senhor se você não andar em santidade, em justiça, em santificação, fazendo aquilo que Jesus faria se estivesse aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado: santidade não é para salvação, porém santificação é uma prática de todo crente. Fala assim: então sede santo, porque senão você não salva a sua família, você não salva os seus amigos. E é meio perigoso você dar uma escorregada aí. Amém ou não amém? Está pegando ou não? Você quer organizar a sua vida, irmão? Espiritual, material, familiar. Não inverte essa pirâmide, não. Você quer melhorar o quê? Eu quero melhorar como empresário. Quero melhorar como pai, como esposa. Primeiro você desenvolve a sua identidade. Assuma o seu lugar. Se posicione. Se coloque. Espiritualmente, como o senhor está falando, se ponha como filho. Quanta gente aqui dentro da igreja, irmão, está como escravo na presença de Deus. Chega assim,
Coitadinho de mim, Deus. Coitadinho o quê, irmão? Seu pecado não foi resolvido, você não está salvo? Levanta a sua cabeça, irmão. Jesus é o teu Senhor. O diabo quer, irmão, que a igreja anda assim, ó. Com medo do diabo, com medo, nossa, eu nem vou orar. Esse trem de jejum é um perigo. É só começar a orar, ler Bíblia, esses trem, minha vida vira uma confusão. Acredita nisso aí. Vai. O diabo faz uns ventinhos desse jeito em volta de você, porque sabe que você é covarde. Você não entendeu sua identidade. Porque se você entender sua identidade, irmão, não tem falha, não tem fraqueza, não tem nada. Você levanta, estufa o peito e fala assim: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, eu não aceito capeta aqui não. Aí ele fala: mas você pecou. Ele falou: mas Jesus me justificou. Fala assim: aprende a ser crente, irmão. Deixa de ser covarde, frouxo. Vai orar, levanta sua mão, coloca a mão sobre o enfermo será curado, expulsai os demônios. Eu vos dei autoridade para pisar na cabeça de serpentes, escorpiões. Seja homem de Deus, seja uma mulher de Deus, com coragem de virar para o mundo espiritual e falar: meu problema não é com gente não, meu problema é com vocês aqui. Sai fora, Satanás. Você não tem poder. A vida de muita gente está bagunçada aqui porque está lutando contra pessoas. Tem uma pessoa lá no seu serviço que dá um problema para você, danado, persegue você, fala mal de você, etc e tal, e você está guerreando contra ela. Está amaldiçoando a vida dela, está falando mal da vida dela, dele. Deixa eu falar uma coisa para você: a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Seu negócio é na oração, irmão. Seu problema não é com gente, seu problema é num reino espiritual. E o mais legal, que eu acho top, é que você não precisa ganhar nada, porque já está vencido. Em Cristo Jesus nós somos mais do que... Fala para a pessoa que está do seu lado: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sacode ela e fala: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Resumidamente, o que você entendeu aqui, irmão? Graça e lei. A lei foi anulada em Cristo. Você recebeu a salvação pela graça. Fé e obras. O último texto que nós vamos ler aqui, abre em Tiago. Eu vou encerrar. Capítulo 2. Vai fechar a mensagem. Tiago capítulo 2, verso 14. Vai ser bem rapidinho, eu preciso que todos dêem atenção aqui. Irmão, vai fechar tudo na sua cabeça agora. Ó. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem? Não adianta nada. Pastor, mas o senhor não falou que a salvação é pela fé? É pela fé. E ele está dizendo assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Uai, pastor, então bugou tudo. Porque o senhor falou que a salvação não era pela fé, que não é pelas obras. Eu te pergunto uma coisa, irmão. Presta bem atenção. O que é fé? Não é acreditar. Não é acreditar. O problema é esse. Não existe. Você pensa que fé... Ué, pastor, mas o senhor falou que é crer. E quem disse que crer é acreditar? Não é acreditar. É. Crer significa andar em conformidade com o que eu acredito. Tem gente que pode acreditar que Jesus é Deus. Eu acredito que Jesus é Deus. Eu acredito que Jesus Cristo morreu há 2000 anos atrás. Você acredita no Jesus histórico. Você acredita que ele passou pela cruz. Você acredita até que ele ressuscitou. Mas você não anda em conformidade com o que você acredita, porque você não teme a Deus. Você está vendo um cara indo para o inferno do seu lado, você fecha o olho e deixa ali. Você está vendo a obra de Deus às vezes padecer, você não participa, não contribui. Você está vendo um ministério afundando, você tem uma identidade, tem um chamado, tem poder para fazer, mas não faz. Por quê? Porque você entende no seu coração que você merece o reconhecimento. Coloca o merecimento lá de novo. Olha aqui. Irmão, isso aqui vai mudar a sua vida,
vai mudar áreas na sua vida aqui. Que você... Está vendo o merecimento lá? Você precisa chegar naquele merecimento lá, irmão. Você precisa tirar os seus olhos daquele lugar. Você sabe quem está ali, com a pirâmide invertida? É quem quer reconhecimento para poder fazer. Ele se sente merecedor antes de ter feito qualquer coisa. Entende o que eu estou dizendo, irmão? Deus não tem compromisso com quem não faz nada, irmão. Deus não tem compromisso. Deus não tem compromisso com quem está de braço cruzado, esperando que o mundo exploda para ele subir com a igreja aí, que a ideia de muitos é isso. Quando Jesus voltar, eu vou subir. Será? Você acredita em Jesus Cristo, irmão? Acredita ou não? Você está obedecendo o ID? Você está sendo Jesus para quem está perto de você? Você está salvando vidas? Pastor, mas eu não sei pregar. Não precisa. Diga ao mundo que há paz entre o ser humano e Deus, para quem crê no Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas tem que ter uma argumentação para a pessoa ser salva. Você não conhece o meu avô, você não conhece a minha mãe, sabe, é raça ruim. Meu irmão, olha aqui para mim. A ferramenta da transformação da mente de um ser humano não é a argumentação. O apóstolo Paulo falou que a pregação dele não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Em outras palavras, quando você passar a orar por alguém que você quer que ela seja salva, que essa pessoa seja salva, você vai passar a orar por ela, Espírito e poder. Quando você não precisa de grande argumentação, você vai falar assim, ó, Jesus te ama, dá um abraço, a pessoa é salva. Consegue entender o que eu estou dizendo, irmão? Merecimento. Está querendo alcançar alguma coisa por merecimento? Olha o texto de Tiago. Terminando. Verso 15. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês disser, Pai do Senhor, irmã, vá em paz, aqueça-te e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, que adianta isso? Assim também a fé, acreditar, só acreditar, por si só, se não for acompanhada de obras, ou seja, em andar em conformidade com o que eu acredito, está morta. Sua fé é a mesma coisa se você não tivesse. Aleluia ou não aleluia? Vocês estão entendendo a mensagem? Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a tua fé, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tem gente que vai ser salvo pela obra? A Bíblia está dizendo. Que isso? O senhor falou que não é pelas obras. Irmão, ninguém crendo no Senhor Jesus Cristo e coloca suas obras em prática, não tem como ser salvo, irmão. Agora uma pessoa que só fala que acredita, uma pessoa que vive de qualquer jeito, não faz nada pelo reino de Deus, não contribui na obra, não prega a palavra para ninguém, não desenvolve o amor de Cristo, não derrama sobre a vida das pessoas o que você aprendeu de Deus. Como que você pode professar, estou salvo? Porque eu acredito. Diga assim, eu não posso acreditar. Eu preciso crer, eu preciso pôr em prática a minha fé, e é o que ele está dizendo. E ele fala assim, ó, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios acreditam, creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a sua fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado pelas obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estão andando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Amém? Caso semelhante, o de Raabe, a prostituta, não foi ela só justificada pelas obras? Quando acolheu os espias e os fez sair para o outro caminho, assim como o corpo sem espírito está morto,
também a fé sem obras está morta. Salvo pela graça. Levanta sua mão direita bem alta assim. Fala, salvo pela graça. Diga, galardão pelas obras. Salvo pela graça, galardão pelas obras. Salvo de graça, galardão por merecimento. Você quer prosperar na terra, quer ser um esposo maravilhoso, quer ser uma esposa maravilhosa, mereça. Você tem a vida que tolera, irmão. Você tem a vida que merece, você tem um salário que merece, você tem um casamento que merece, você tem um emprego que merece. Por quê, irmão? Porque você precisa desenvolver sua identidade, se capacitar, e Deus, que é justo, dará aquilo que você merece. Aleluia. Se coloca de pé para a gente orar. Quem pegou a palavra? Feche os teus olhos.